Ok, vamos lá. Já aconteceu de olhar uma notícia sobre um conflito bem longe, lá do outro lado do mundo, e pensar, o que eu tenho a ver com isso? Pois é, hoje a gente vai conectar os pontos e entender direitinho como uma tensão a milhares de quilômetros pode sim mexer, e muito, com o nosso bolso aqui. A pergunta pode parecer um exagero, né? Mas o impacto é esse mesmo. Como é que uma crise geopolítica num lugar tão distante pode gerar um custo extra de mais de R$ 3.000 por ano para uma família aqui no Brasil? A resposta para essa pergunta, na verdade, mostra como a economia global funciona na prática. Para entender essa conexão, a gente precisa partir de um princípio bem simples. No mundo das finanças, o risco tem um preço. Pensa, por exemplo, no seguro de um prédio. Se de repente a vizinhança fica mais perigosa, o que acontece com o valor do seguro? Ele sobe, claro. Incerteza e medo não são só sentimentos. São custos que entram na conta de quase tudo. E o nosso prédio nessa história é este lugar aqui, o Estreito de Hormuz. Pensa nele não como um ponto no mapa, mas como a principal avenida do comércio de energia do mundo. É uma passagem obrigatória. E se essa avenida de repente parece que vai ficar perigosa, o seguro para atravessar ali, bom, ele dispara. E por que esse lugar é tão importante? Por causa deste número. 20%. Um quinto de todo o petróleo consumido no planeta Terra passa por esse corredor estreito. É uma concentração de risco enorme. Qualquer ameaça a esse fluxo já gera consequências imediatas no mundo todo. Para ter uma ideia da escala, a gente está falando de quase 17 milhões de barris de petróleo passando por ali, todos os dias. É um volume absurdo. Por isso que qualquer instabilidade, por menor que seja, reverbera quase que instantaneamente, como uma onda de choque na economia. E aí a gente vê o efeito dominó acontecendo. Funciona assim. Primeiro, a tensão geopolítica na região aumenta. Automaticamente, a percepção de risco dispara. As seguradoras, então, aumentam o preço para proteger os navios. Com o seguro mais caro, o custo do frete marítimo sobe para todo mundo. E aí, claro, o preço do petróleo e do dólar acompanham essa alta. O resultado final dessa conta toda? Inflação, batendo na nossa porta aqui no Brasil. Certo, mas vamos sair um pouco dessa conversa de mercado global e trazer para o nosso dia a dia. O que tudo isso significa na prática? Como essa cadeia de eventos afeta o orçamento da casa de uma forma que a gente realmente sente? O primeiro lugar e o mais óbvio é na bomba de combustível. Vamos pegar um carro popular, um Fiat Mobi. Encher o tanque que antes da crise custava R$ 272, salta para 320. É quase R$ 50 a mais toda vez que se vai ao posto. Uma diferença que pesa demais no fim do mês. Agora, vamos colocar isso na conta do ano. Considerando só 2 idas ao posto por mês, essa diferença já vira uma perda de quase R$ 1.000 ao longo de 12 meses. É um dinheiro que simplesmente some do poder de compra da família só para continuar se locomovendo da mesma forma. Mas não para na gasolina não, né? Se o frete para transportar as coisas fica mais caro, tudo que chega no supermercado também sobe. São aqueles aumentos que vão acontecendo aos pouquinhos. A carne, os ovos, o café, até o azeite e o sabão em pó. Tudo sente o impacto. E quando a gente soma esses pouquinhos ao longo de um ano, a conta do supermercado pode facilmente passar de R$ 1.100 a mais, é a inflação corroendo o poder de compra. Aquele dinheiro que poderia ser uma melhoria em casa, um curso, uma reserva, acaba sendo consumido por esses aumentos. E o impacto vai além, ele se espalha para outras áreas essenciais. Muitos componentes de remédios são importados e atrelados ao dólar. Resultado, saúde mais cara. A mesma coisa com roupas, que dependem de matéria-prima importada. No fim do ano, são mais centenas e centenas de reais em gastos que não dá para cortar. E aqui, a gente chega na soma total. Juntando combustível, supermercado, remédios e outras compras básicas, uma crise a 11 mil quilômetros de distância pode tirar até R$ 3.500 do poder de compra de uma família em um único ano. É um impacto real, direto e muito significativo. Ok, mas fica uma pergunta no ar, né? Por que os preços sobem antes mesmo de faltar um único produto na prateleira? Qual a lógica por trás dessa inflação que parece sair do nada? A chave está toda aqui. O mercado não reage à falta de um produto. Ele reage à possibilidade de faltar. O medo de uma interrupção, o receio de um bloqueio já é o suficiente para que todo mundo na cadeia de produção e logística se proteja. E essa proteção no mercado significa aumentar os preços preventivamente. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, o tal Estreito de Hormuz nem chega a fechar. O petróleo continua fluindo, os navios continuam passando. O que muda é o custo para atravessar essa rota. É como se o pedágio para passar na principal avenida do mundo ficasse absurdamente mais caro do dia para a noite. E esse custo é repassado em cascata até chegar no consumidor. E essa, no fim, é a grande lição.
Num mundo totalmente conectado, não precisa ter uma guerra para a economia balançar. A simples sombra de uma já é o suficiente. Porque na economia global, o medo é uma mercadoria, ele tem um preço. E quando o preço do medo sobe, o nome que a gente dá para isso no dia a dia é inflação. É o custo invisível que todos nós pagamos.